eu tô querendo fazer uma coleção de cerâmicas um pouco mais pensada das que eu já fiz antes. Porque geralmente o que eu faço? Eu modelo as peças, tipo assim, pensando cada uma de uma vez. Eu não penso elas muito como um conjunto, assim, pelo menos não de uma forma, tipo, organizada e planejada, assim. E aí, depois que eu modelo elas e levo pra primeira queima, eu vou e pinto elas. E aí, que, tipo, acaba sendo um processo muito demorado, porque a cada peça nova que eu vou começar, eu dou uma travada antes de fazer, porque eu não tenho uma temática geral, ou, tipo, uma ideia geral de como eu quero que as coisas fiquem. E, além disso, as coisas ficam, tipo, um pouco nada a ver uma com a outra. Aí, depois eu vou tentar lançar elas juntas, porque eu queimo um número de peças de cada vez. E aí, às vezes que eu fiz isso, eu tentava, tipo, pensar um nome pra coleção e tal, mas as coisas não tinham tanto a ver, assim, uma com a outra. Aí, qual que é a minha ideia aqui? Eu quero fazer uma série de vídeos pra fazer essa coleção. Então, esse aqui é o primeiro vídeo. Na verdade, eu tive várias ideias pra coleção. Aí, eu comecei a fazer uma pasta no Pinterest pra ela, com, tipo, várias inspirações e a vibe que eu queria, assim. A ideia é não fazer só peças utilitárias, tipo, fazer umas peças que são 100% decorativas, além de utilitárias. E fazer umas coisas meio, tipo, uns seres vivos, assim, mas que não são muito exatos. Umas coisas bem estampadinhas, tipo, uns seres vivos de bolinha, assim, com desenho no corpo deles e tal. E, sabe, coisas meio vivas, assim, coisas meio orgânicas. Aí, a minha ideia de início era chamar a coleção de biomorfos, ou de biomorfose. Mas eu achei que eu tava puxando, não sei, tipo assim, talvez depois eu até faça essa coleção, mas é porque eu achei que eu ia puxar demais pra esses seres vivos, assim, que na verdade... E aí tinha que ficar uma coisa muito abstrata pra fazer sentido com o conceito, mas... eu não quis fazer isso, porque eu achei, sei lá, eu achei que não era a vibe dessa coleção ainda, depois que eu fui pesquisando as coisas que eu queria fazer. Aí, depois eu pensei no nome bestiário, mas aí também depois eu fui desenhar, tipo, pensar coisas, e eu achei que, tipo, eu ia puxar muito pra ter que inventar uns bichos e tal, e inventar esses bestas, esses animais. E, tipo assim, não é que necessariamente eles teriam que ser, tipo, bestas e, tipo, sabe, meio assustadores. Porque eu podia botar esse nome e, mesmo assim, ir pra outro lado. Mas eu acho que, tipo, isso me prendeu desse lado. Aí eu pensei, tá, vou ouvir músicas. Vou tentar ouvir músicas pra tentar ter alguma inspiração e tal. Isso, tipo assim, foram vários dias refletindo sobre isso. Aí eu lembrei do álbum Build Up, da Rita Lee. Eu fiquei pensando nesse álbum, e a minha música favorita desse álbum é a música Hula Hula, que a Rita Lee canta. Essa música tem tudo a ver com o que eu quero trazer pra coleção. Então, o nome da coleção vai ser Vamos Pra Lá. A gente pensa nesse lugar, entendeu? Nesse ambiente colorido, diferente, meio mágico, meio místico, meio inventado. E pode ter animais que, tipo assim, eles não necessariamente têm que ser 100% diferentes de animais que existem, mas eles, tipo, vão ter uma coisa diferente. Então eles vão ser mais coloridos, eles vão ser estampadinhos. E não só, tipo, criar os seres, mas também... eu gosto muito de fazer coisas meio... pintar, tipo, plantas e coisas orgânicas, mas eu não gosto de fazer elas, tipo, muito realistas. Então eu acho que isso tem tudo a ver, umas florzinhas estampadinhas também, umas florzinhas diferentes. Tipo assim, criar esse universo orgânico também desse local. E a coleção não é só sobre, tipo, esse lugar, desse vamos pra lá, mas também um vamos pra lá da cabeça, assim, tipo... vamos pra lá. Vamos pra lá? Sabe assim, vamos crescer pra lá? Inspirada pela música Hula Hula da Rita Lee. Aí eu falo a letra da música. Procuro dar vida às sensações que tenho escutando o Build Up, álbum de estreia solo da cantora. E aí ressaltando na coleção a ideia de crescimento, de se lançar no mundo e do pensamento esperançoso que temos que ter quando começamos uma coisa nova. Véi. Só mais uma coisa que eu preciso falar sobre essa coleção. Eu já tenho algumas peças que eu quero, tipo, trazer, que eu fiz já tem um tempo, que eu quero trazer pra essa coleção. Esse passarinho aqui que eu modelei outro dia, que aí, tipo assim, já foi pensando na coleção, e talvez eu tenha que tirar essa parte toda dele, porque ela tá com uma rachadura, e aí eu não sei se vai sobreviver à queima. Talvez eu desista dele, não sei o que eu vou fazer. E eu tenho esses dois vasos aqui, que eu fiz tem bastante tempo, e aí eu quero pintar pra que eles se encaixem na estética que eu defini pra coleção. Então, esse aqui, que é uma bolinha, que tá inclusive bem pesado pro tamanho dele, mas não tem problema. Foi bem difícil pra mim fazer isso aqui. E o outro é esse vaso aqui, que já tem bastante tempo que eu fiz, na real. E ele, tipo, foi quando eu tentei fazer um vaso grandão, e aí ele tipo assim, caiu em cima dele todo. Aí sabe quando a gente vê aqueles vídeos no Reels, tipo, das pessoas fazendo... No Reels ou no TikTok, sei lá, das pessoas fazendo cerâmica, e aí o vaso, tipo, colapsa, e você pensa, velho, esse formato tá muito bonito, porque a pessoa só não deixa ele assim.
eu fiz isso. E aí depois eu fiz essa textura toda nele e tal. E assim, eu acho esse vaso lindo, e aí eu fico sempre, tipo, meio sem saber como eu esmalto ele. Se eu pinto cada pedacinho de uma cor, tipo, o que eu faço, ou se eu esmalto ele inteiro com um esmalte só. Enfim, aí eu tô meio nessa dúvida. E aí eu quero fazer de um jeito que ele se encaixe nas outras coisas. Véi, o moodboard ficou super lindo, eu acho que essa é a vibe para a coleção. E aí eu coloquei muitas referências de textura na cerâmica que eu quero fazer, muitas referências visuais, tipo pele de animal e coisas de cor, referências de cor e textura pra eu pintar também. E referências de, tipo, objetos que eu quero fazer, tipo de objeto que eu quero fazer, tipo coisas mais esculturas, assim. Esse copinho que tem essas bolinhas, eu quero muito fazer um copo, alguma coisa com as bolinhas assim pra fora. Enfim, a vibe do projeto. Óbvio que, tipo assim, isso vai mudando com o tempo, mas eu acho que vai ser um bom local de partida, assim, pra eu referenciar depois. Aí, eu já fui seguir pra desenhar as cerâmicas, desenhar que peças eu quero fazer e me planejar mais ou menos da quantidade de peças que eu quero fazer. Então, tipo, se eu quero fazer 6 peças de cada tipo, enfim. Mas óbvio que, assim, isso é um planejamento muito inicial, que eu fiz super rapidinho ali depois de fazer o moodboard, só pra eu ter uma coisa pra eu referenciar quando for começar a fazer uma coisa, pra eu anotar ali também quantos gramas de argila cada peça usou, pra eu não ficar tão perdida das minhas ideias, pra eu lembrar o que eu tava pensando quando eu planejei esse início da coleção. E pra eu ir entendendo também, tipo, eu acho que eu posso fazer mais dessa, eu acho que eu posso fazer menos dessa, e anotando e ir me organizando. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, tenho um pouco de dificuldade com isso, mas eu acho que esse caderno, assim, e essa organização inicial vai me ajudar pra eu entender, tipo assim, o que falta eu fazer, o que eu acho que ainda faz sentido eu fazer, se eu já fiz muita coisa ou não, enfim, pra eu alinhar minhas expectativas comigo mesma, eu acho, sabe? Véi, eu planejei as peças mais ou menos, eu acho que ainda deve mudar bastante isso, mas eu vou falar mais ou menos o que eu pensei. Ó, eu pensei em fazer uma luminária inteira de cerâmica de uma peça só. Já tem um tempo que eu tento pensar em como que eu faria, tipo, uma luminária feita no torno de uma vez só. Tipo, ela precisa ter uma base e ela precisa ter uma cúpula acoplada nela. Eu não gosto muito quando luminária, tipo, você colocar a lâmpada sem cúpula nenhuma, eu acho que fica paia, tipo, a luz fica ruim. Então a ideia é, tipo, ela ter meio que uma cúpula embutida nela. E aí ela tem esse formato meio de florzinha. Aí tá, essa é a ideia. Aí eu também quero fazer 2 luminárias com cúpula, parecidas com uma que eu fiz outro dia. Aí eu também quero fazer 6 cinzeiros do mesmo modelo que eu fiz antes. Eu coloquei 6. Mano, os números das coisas eu defini meio, tipo, do caralho, assim. E aí eu quero fazer um outro modelo de cinzeiro também, tipo, um cinzeiro altinho. Porque eu acho que é uma vibe, um cinzeiro mais altinho. Eu quero fazer alguns copos. Eu não quero fazer caneca, porque eu sempre me irrito fazendo alça de caneca. Ou, tipo, não num tamanho de, tipo assim, você vai jantar neles, mas num tamanho, tipo, você vai tomar um açaí, ou você vai servir uma comida, enfim. Aí eu acho que eu vou fazer alguns, tipo, mais rasos e alguns mais fundos. Aí eu quero fazer algumas coisas de botar na parede. Eu pensei em fazer uns pássaros de botar na parede, tipo, uns pássaros meio diferentes, porque eu amo fazer pássaros. Eu sempre volto pra ideia de fazer pássaros. Eu também quero fazer alguns candelabros. Eu não sei se é candelabro que fala, mas um suporte pra você colocar uma vela. Acho que é candelabro, né? Eu coloquei aqui 3, mas eu acho que eu posso fazer mais de 3. Não sei. E aí eu pensei também em fazer algumas miçangas, tipo, pra fazer colar ou pra fazer brinco. Eu queria fazer umas redondinhas assim pra botar em argola. Não
sei, talvez algumas em formato de gota, assim. Não sei muito talvez uns bichinhos, assim. E aí, a ideia também é fazer um vasão diferente, mas legal, que, tipo, unifique todas as coisas. Mas eu não sei se eu devo fazer esse vasão ou não. Sei que pelo menos os vasos que eu já mostrei aqui, que são aquele de bolinha e aquele texturizado, eu vou esmaltar e vão estar nessa temática das coisas que eu pintar. Então, assim, pelo menos isso vai rolar. Véi, eu fui à noite olhar as peças, aí eu fui tentar arrumar uma rachadurinha minúscula que tinha no meu passarinho, eu acabei quebrando ele inteiro, e aí eu perdi a paciência, quebrei ele muito mais, deixei ele para ser reciclado. Aí no dia seguinte, eu tinha separado pra eu dar acabamento nos cinzeiros, mas tava chovendo muito. E aí, tipo assim, nada secou direito, tipo, tava tudo mais ou menos do jeito que eu tinha deixado, assim. Tipo, não tava na hora de dar acabamento mesmo. Mas eu dei acabamento mesmo assim, velho, porque a hora que eu tinha pra fazer isso era essa. E aí, tipo, deu certo, mas me deu muito mais trabalho do que teria dado se eles já tivessem
em ponto de couro, que é o ponto que a gente fala quando a peça já tá seca o suficiente pra você fazer o pezinho, dar acabamento, sabe? Fazer o fundo da peça. Mas aí eu fiz assim mesmo, foi mais trabalhoso do que o normal, mas deu certo, eles ficaram bonitos. Depois eu só deixei pra fazer os furinhos do cinzeiro depois, porque eu acho que aí ia ter ficado muito ruim se eu tivesse feito do jeito que tava. Mas assim, de todo jeito, o importante é que esse processo de finalizar a peça é muito satisfatório, velho. É muito gostoso ficar vendo as fitinhas da argila saindo.